Boa noite a todos. Eu sou o narrador. E estou aqui para ajudá-los a pegar no sono com essas histórias de terror sobre sozinho em casa. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Eu adoraria saber de onde você é e que horas está assistindo. Então deixe um comentário. Agora, quando estiver pronto, acomode-se, relaxe. Ficar sozinho em casa não é para todo mundo, mas para aqueles de nós que gostam da paz de ter a casa só para si. Qualquer oportunidade é bem-vinda. No entanto, naquela noite, eu desejei nunca mais passar um tempo sem companhia. Leia e eu estávamos casados há 3 anos, e o trabalho dela a fazia viajar para fora da cidade por uma semana a cada 2 meses. Nós dois tínhamos nossa rotina. Leia adorava viajar, enquanto eu gostava de ficar em casa. Perfeito. Com o verão se aproximando, Leia tinha muito trabalho extra a fazer e acabou que ela ficaria fora durante toda a estação. Como eu disse, gosto de ter um tempo para mim e curtir a solidão de vez em quando, mas um verão inteiro parecia um exagero. Isso não me agradava. Não era que eu me importasse com o fato de ela precisar viajar, eu sabia que era por causa do trabalho. Eu só não gostava da ideia de ficarmos tanto tempo separados. E, claro, também não gostava da ideia de ficar sozinho em casa esse tempo todo. Para me animar, Leia me surpreendeu com uma linda pastora alemã, que eu batizei de Nala. Além disso, ela trouxe 3 garrafas de vinho de um lugar que eu nunca tinha ouvido falar e me disse que eram de uma cidade na Índia. Bom, isso não mudava o fato de que ela teria que viajar pelos próximos meses, mas tornava um pouco mais fácil contar os dias até seu retorno. Finalmente, o dia fatídico chegou. Apesar de querer ficar em casa, decidi levá-la ao aeroporto. Vou sentir sua falta, meu amor, eu disse, com um nó na garganta. Eu também, ela respondeu, mas vou ficar bem. E a Nala vai me fazer companhia. Continuei. Ótimo. Só espero que ela não tome o meu lado da cama. Leia brincou, e nós dois rimos. Dei um beijo nela e a vi desaparecer na multidão. Voltei para casa com Nala, a levei para um passeio e depois fui ao mercado. Aquela noite estava indo muito bem. Tomei a 2ª garrafa de vinho enquanto assistia TV, quando, de repente, a luz apagou. Não havia tempestades, nem obras por perto. Então eu não fazia ideia do que tinha causado o apagão. Peguei uma lanterna e desci até o porão para verificar o disjuntor. Quando cheguei lá, percebi que tudo parecia normal, mas a luz não voltava. Nala estava comigo. De repente, notei que seus pelos se arrepiaram. Ela ficou parada, encarando um canto do cômodo e rosnando feito uma leoa. O que foi, Nala? Perguntei, tentando acalmá-la. Apontei a lanterna para o canto, esperando ver um guaxinim, um rato ou algo do tipo, mas o que estava lá era algo muito diferente. No canto do porão, um homem vestido de preto segurava uma máscara na mão. Seus olhos estavam arregalados, sua expressão era sombria. Meu coração parou. Fiquei completamente paralisado, tomado pelo pânico. O choque foi tão forte que deixei a lanterna cair. Nala assumiu uma postura protetora, pronta para atacar. Então, o homem olhou para mim. Como se fosse cena de um filme de terror, passou o polegar na própria garganta num gesto ameaçador. Eu soube exatamente o que aquilo significava. Preparei-me para correr, mas não tive chance. Num piscar de olhos, ele avançou em minha direção. Porém, antes que pudesse me atacar, Nala saltou sobre ele e o derrubou com um golpe. O que se seguiu foi um verdadeiro caos. Enquanto Nala lutava ferozmente contra o invasor, eu gritei por ajuda e corri escada acima em busca do meu celular. Mas, ao chegar à sala, parei abruptamente. Nala estava deitada no sofá, assistindo TV, como se nada tivesse acontecido. As luzes estavam acesas. O choque foi tão grande que quase caí para trás. Meu coração disparou, e foi nesse momento que percebi Nala lambendo meu rosto. O que foi isso? Pensei. Foi tudo um pesadelo. Graças a Deus. Sussurrei, aliviado. Acariciei Nala na cabeça. A levei para fora para fazer suas necessidades e fui dormir novamente. No dia seguinte, liguei para Leia e contei o que aconteceu. Foi só um sonho ruim, amor, ela disse. Aquela noite,
Tive dificuldade para dormir. Tomei outra taça de vinho. Finalmente, adormeci. Mas talvez esse vinho fosse mais forte que o anterior, porque acordei sobressaltado no meio da noite. Dessa vez, sonhei que Nala pulava sobre mim e começava a morder meu rosto até despedaçá-lo. Acordei com o coração disparado, o suor frio escorrendo pela testa. Olhei para o lado. Nala dormia pacificamente ao meu lado. Por que eu estava tendo esses pesadelos? Liguei para Leia novamente, determinado a entender o que havia de errado com aquele vinho. Amor, como foi seu dia? Perguntei, tentando soar animado. Bom, estou morrendo de saudades, ela respondeu, como eu esperava. Eu também, mas sabe, tive outro daqueles pesadelos estranhos essa noite. Confessei. Ela riu. Você disse que anda tendo pesadelos ultimamente. Acha que tem a ver com o vinho? Não sei, só estou perguntando. Não tem nada de estranho nesse vinho. Tem? Perguntei, meio brincando. O que aconteceu depois mudou minha vida para sempre. Naquela noite, quando fui me servir de mais vinho, Nala saltou e derrubou a garrafa no chão. Ela rosnava e não me deixava chegar perto. A única amiga que eu tinha na cidade trabalhava em uma adega, então liguei para ela e pedi para vir até minha casa. Quando ela chegou, se ajoelhou para cheirar o líquido derramado. Ao se levantar, sua expressão mudou completamente. Você precisa chamar a polícia. Meu coração gelou. O que veio depois foi uma revelação tão chocante que destruiu minha vida. Leia estava me traindo. Aquele trabalho de verão era apenas um pretexto para ficar com o amante. Mas, em vez de simplesmente terminar comigo, ela optou por algo muito pior. Me envenenar aos poucos com um vinho contaminado com uma substância que destruía minha mente antes de me matar. A traição foi devastadora, mas Nala salvou minha vida. Graças a ela, Leia foi presa e agora passará muito tempo na cadeia. Definitivamente, é verdade o que dizem. Você nunca conhece alguém de verdade. E eu aprendi isso da pior forma possível. Quero começar dizendo que isso realmente aconteceu, então prestem atenção. Era meu primeiro ano no ensino médio. Por algum motivo, eu já tinha a fama de ser um garoto problema. Então, eu já tinha tido mais de um encontro com a polícia escolar. Um dia, enquanto estava em casa assistindo TV com minha irmã mais nova, a campainha tocou. Nossos pais estavam na cidade vizinha, no funeral de um amigo do meu pai, e como eu era o mais velho dos 4 irmãos, sempre era minha responsabilidade cuidar das coisas. Fui até a porta sem me preocupar muito com quem poderia estar lá. Achei que poderia ser o carteiro, algum advogado chato ou talvez nosso vizinho querendo bisbilhotar. Felizmente, dessa vez, não abri a porta de imediato como costumava fazer. Em vez disso, perguntei educadamente: quem é? A resposta veio em uma voz grave, dizendo ser um policial. Era um homem, embora eu não conseguisse ver direito, já que nossa porta não tinha olho mágico. Mas havia algo no tom dele que me fez arrepiar dos pés à cabeça. Era frio e distante, diferente do tom sério e autoritário que os policiais normalmente usam. Olhei para minha irmã e disse para ela subir para o quarto onde estavam nossos irmãos mais novos, se ficar com eles enquanto eu resolvia a situação. Eu não estava nem um pouco convencido de que era realmente um policial quem estava do outro lado da porta. Enquanto isso, o homem começou a perguntar sobre alguém específico, dizendo que essa pessoa morava ali. Você deve estar enganado. Eu não conheço ninguém com esse nome, e ninguém assim mora aqui. Respondi, tentando soar confiante. Mas ele continuou insistindo, e isso começou a me assustar. Tudo ali parecia um grande sinal de alerta. A situação estava ficando tensa, e o tom ameaçador que ele começou a usar só me deixou ainda mais nervoso. A janela ao lado da porta tinha um vidro grosso, o que dificultava enxergar do lado de fora. Quando tentei espiar, não consegui ver muita coisa. Era meio-dia, e com a luz forte lá fora, tudo dentro da casa parecia escuro. A sensação de que algo estava errado só crescia dentro de mim. Aquele cara tinha passado dos limites, e agora eu estava no modo irmão mais velho protetor. Escuta, eu não sou idiota. Estou aqui com minha irmã e nenhum de nós é a pessoa que você está procurando.
Então por que você não vai embora? Falei, tentando manter a calma. O homem insistiu de novo que era policial, mas sua postura não parecia nada autêntica. Continuou pedindo para eu abrir a porta para que ele pudesse verificar por si mesmo, e até ameaçou chamar reforço se me prender por obstrução da justiça. Essa ameaça me fez hesitar por um momento. Olhei para minha irmã e vi que ela espiava pelo canto do topo da escada, com medo nos olhos. Nossos pais nos proibiam estritamente de abrir a porta para estranhos quando eles não estavam em casa, mas eu precisava descobrir se aquele homem era mesmo um policial. Eu também não queria ser preso. Em casa, além da porta principal, tínhamos uma porta de tela que dava para a entrada. Pensei que talvez abrir só essa porta não fosse tão arriscado. Apesar dos alarmes soando na minha cabeça, resolvi arriscar. Assim que destranquei e abri a porta de tela, percebi que o cara até parecia um policial. Estava de uniforme, e sua mão estava perto da arma. Mas ainda havia algo nele que não me convencia. Quando abri a porta principal, ele imediatamente começou a olhar por cima do meu ombro, como se esperasse que outra pessoa aparecesse. Isso só aumentou minhas suspeitas. Sua irmã está aí? Ele perguntou. Por que você quer saber da minha irmã? Preciso me certificar de que ela realmente não é a pessoa que estou procurando? Então me deixe entrar para verificar. Ele continuava olhando atrás de mim, como se estivesse esperando ver Jessie, minha irmã. Isso me pareceu muito suspeito. Ele usava óculos escuros, o que dificultava ver sua expressão, mas eu me sentia desconfortável. Mesmo que ele fosse um policial de verdade, eu sentia que ele não estava ali pelos motivos que dizia. Pode parecer exagero, mas depois de assistir a muitos programas de crimes reais com minha mãe, eu simplesmente sabia que aquele cara não era confiável. O homem insistia cada vez mais para que eu o deixasse entrar, mas eu não ia fazer isso de jeito nenhum. Pelo contrário, fechei a porta de madeira novamente e pedi para que ele saísse da minha casa. Foi então que ele disse que a pessoa que procurava já tinha morado ali e que precisava entrar para vasculhar a casa. Aquilo não fazia sentido nenhum. A situação estava ficando perigosa. Algo me dizia que a melhor coisa a fazer era trancar a porta e ligar para meus pais. Não podia continuar ali conversando com um estranho que não tinha nenhum motivo legítimo para estar na nossa porta. Quando o homem insistiu mais uma vez para entrar, expliquei que morávamos ali há mais de 2 anos, e que a antiga moradora era uma senhora idosa que tinha se mudado para outro condado. Mas isso só o irritou ainda mais. Escuta, mocinha, você está interferindo em uma investigação policial. Abra essa porta agora ou eu prometo que você vai se meter em uma encrenca séria, ele disse em um tom ameaçador. Mas eu estava no modo rebelde e não ia deixar um estranho entrar na minha casa sem um bom motivo, crachá ou não. Não sou idiota. Sei que você precisa de um mandado para entrar. Retruquei. Ele então perguntou onde estavam meus pais, e eu menti, dizendo que estavam no mercado. Mas deu para perceber que ele já sabia que não havia nenhum adulto em casa. Ele nem demonstrou surpresa. Quero falar com ele sobre seu comportamento. Ele tentou me intimidar. Mas, na verdade, minha mãe era muito mais assustadora do que ele. Se alguém tentasse intimidar os filhos dela, ela faria um escândalo que deixaria qualquer um tremendo, mesmo que isso a levasse para a cadeia. Meus pais estão chegando. É melhor você sair daqui porque eu vou ligar para a polícia. Para a polícia de verdade, gritei, tentando fazer ele ir embora de uma vez por todas. Foi então que ele se aproximou da porta de tela e começou a sacudi-la violentamente, como um lunático. Eu sei que eles não estão vindo, então abre essa porta logo, porra. Ele gritou. Vai pro inferno. Respondi firmemente e corri escada acima. De onde eu estava, ouvi ele puxando a porta repetidamente, tentando arrombá-la. Jessie estava ao meu lado, quase tendo um ataque de pânico. Mas depois de alguns minutos, o homem simplesmente virou as costas e foi embora, andando pelo quintal do vizinho como se nada tivesse acontecido. Foi nesse momento que percebi algo. Não havia nenhuma viatura policial na nossa entrada. Morávamos em um bairro onde dava para ver tudo o que acontecia na rua, e não havia nenhum carro de polícia por perto. Assim que ele saiu, liguei para meus pais, e eles chegaram em casa em poucas horas. Minha mãe ficou furiosa. Você não devia ter aberto a porta.
Devia ter me ligado na mesma hora. Ela disse, e ela estava certa. Desde então, percebi que os vizinhos começaram a prestar mais atenção ao que fazíamos. E, para piorar, meus pais decidiram que precisaríamos de uma babá toda vez que ficassem fora. Não gostei nada disso. Mas uma coisa é certa, aquele cara não era um policial de verdade. E se eu tivesse deixado ele entrar, estaríamos em grande perigo. Então, pessoal, aprendam com isso. Ensinem seus filhos que um uniforme nem sempre significa confiança. Eles sempre devem pedir a identificação e verificar antes de deixar alguém entrar. E, para o futuro, não faz mal investir em uma porta de segurança reforçada. Afinal, nunca se sabe quem pode bater à sua porta um dia. Desde o ensino médio, sempre me considerei um pouco nerd, embora não no sentido clássico. Não era um daqueles que se escondiam na biblioteca sem amigos ou que tiravam apenas notas máximas. Pelo contrário, eu era um jogador de futebol bastante conhecido na escola, tinha muitos amigos e uma vida social ativa. Mas, apesar de tudo, sempre gostei de estudar e aprender. Tirar boas notas e deixar meus pais orgulhosos era algo importante para mim. Às vezes, eu preferia ficar em casa lendo ou estudando a sair com meus amigos. De certa forma, minha mãe dizia que eu era a mistura perfeita entre o nerd e o popular. Alguns anos se passaram, e lá estava eu, no meu último ano do ensino médio. Enquanto a maioria dos meus amigos aproveitava a vida e saía para festas, eu passava a maior parte do meu tempo no meu quarto, me preparando para o SAT e me envolvendo em atividades escolares e esportivas. Meu maior objetivo era garantir uma vaga em uma boa universidade. Eu morava em uma cidade pequena e sabia que precisava sair dali se quisesse alcançar algo grande. Estudar era a minha única saída. Meus pais eram médicos. Eles se conheceram durante a residência e depois formaram uma família nessa cidade. Eram os médicos mais renomados da região e eu também aspirava a seguir a mesma carreira. Eu tinha duas irmãs mais novas, de 14 e 12 anos, que tornavam a vida em casa mais animada. Resumindo, minha vida era confortável. Morávamos em uma casa de 2 andares. Embora não fossemos ricos, nunca nos faltou nada. Conforme o ano letivo avançava, eu me dedicava cada vez mais aos estudos, e tudo mais se tornou uma distração. Eu sabia que entrar na faculdade de medicina era difícil e conseguir uma bolsa de estudo era ainda mais complicado. As pessoas ao meu redor perceberam que eu estava me isolando. Quase não saía com meus amigos e passava pouco tempo com meus pais e minhas irmãs, algo de que sentia falta, mas que as circunstâncias me obrigavam a sacrificar. Foi então que recebi o primeiro bilhete. Ele estava no meu armário da escola, que estava abarrotado de livros, materiais e provas. Antes, eu costumava guardar meu equipamento esportivo lá, mas decidi levar tudo para casa porque meu foco era apenas nos estudos. O bilhete estava no topo da pilha de livros. Peguei um lápis, abri e li. Como vão os estudos? Ri sozinho e joguei o bilhete no lixo sem pensar muito. Presumi que fosse uma brincadeira de um dos meus colegas de time. Uma semana depois, encontrei outro bilhete no mesmo lugar. Você não respondeu ao último. Por quê? Ótimo. Agora eu tinha um admirador secreto. Ou talvez uma admiradora. Murmurei para mim mesmo, sem dar muita importância, e coloquei o bilhete no bolso da calça. Porém, alguns dias depois, enquanto passeava com meu cachorro à noite, senti que alguém me seguia. Meu cachorro era um chihuahua, então ele não ia me proteger de ninguém. Embora minha cidade fosse bem segura, aquela sensação me deixou desconfortável e voltei para casa mais rápido do que o normal. Na manhã seguinte, acordei com meus pais conversando na cozinha. Normalmente, eles falavam baixo para não acordar minhas irmãs, mas dessa vez estavam praticamente gritando. Eu nunca os tinha ouvido falar naquele tom antes. Sabia que algo estava errado. O clima da casa mudou instantaneamente, e um arrepio subiu pela minha espinha. Eu senti que algo que eu estava ignorando estava prestes a se tornar uma realidade que eu nunca quis enfrentar. Desci as escadas e a primeira coisa que vi foi o olhar de terror no rosto da minha mãe. Ela estava à beira do pânico. Meu pai, do outro lado da cozinha, estava ao telefone,
gritando com alguém. Confuso, perguntei à minha mãe o que estava acontecendo. Ela apenas apontou para a porta dos fundos. Quando saí, vi pegadas enormes e lamacentas espalhadas pelo quintal. Nenhum de nós tinha andado ali recentemente, já que havia chovido e o chão estava cheio de lama. Comecei a pensar de quem seriam aquelas pegadas. Naquele momento, o medo avassalador tomou conta de mim. Minhas irmãs costumavam brincar naquele quintal o tempo todo. Quando meu pai finalmente desligou o telefone, explicou que havia notado as pegadas ao sair para pegar o jornal de manhã. Alguém tinha andado pelo nosso quintal durante a noite enquanto dormíamos. Mas o mais assustador era que o quarto da minha irmã mais nova ficava bem perto da porta dos fundos. E a janela dela tinha ficado aberta a noite toda. Se aquela pessoa tivesse tentado entrar, teria sido fácil demais. De repente, tudo fez sentido. Entendi por que meus pais estavam tão tensos e assustados. Meu pai imediatamente chamou a polícia. Mas, sem câmeras de segurança, os oficiais não podiam fazer muita coisa. Ele ficou abalado com isso, embora tentasse disfarçar. No mesmo dia, decidiu instalar câmeras em toda a casa, inclusive nos corredores. Uma semana depois, voltando da escola, tive novamente a sensação de que alguém me seguia. Só que, dessa vez, era de dia. Parei e olhei ao redor. Não vi ninguém suspeito, mas aquela sensação de arrepio na nuca continuava. Segui andando para casa, tentando manter a calma, mas sempre olhando por cima do ombro. Quando cheguei, tranquei a porta da frente, fechei todas as janelas do térreo e conferi a porta dos fundos. Naquela tarde, fiquei sozinho em casa. Meus pais estavam no trabalho e minhas irmãs na escola. Normalmente, eu chegaria, tomaria um banho e começaria a estudar. Mas, naquela tarde, algo me fez olhar pelas janelas, tentando ver se havia alguém lá fora. Depois de uma hora sem nenhum incidente, tentei me concentrar nos estudos. Coloquei os fones de ouvido e mergulhei nos livros. Mais tarde, quando minha família chegou, fizemos nosso tradicional jantar mensal. Meus pais e irmãs saíram para comer fora, mas eu, atolado de deveres e revisões, decidi ficar em casa. Às 8 da noite, me tranquei no quarto, peguei lanches e água e comecei a estudar. Mas aquele formigamento na minha nuca não passava. Minha mesa ficava de frente para a porta do quarto. Como sempre, deixei a porta aberta. Eu estava tão absorto nos estudos que nem percebi o tempo passar, até sentir um toque no meu ombro. Dei um pulo e arranquei os fones de ouvido. Quando me virei, vi minha mãe olhando para mim, apavorada. Antes que eu pudesse perguntar, ela se afastou, revelando o que estava no chão atrás de mim. Pegadas lamacentas, as mesmas que meu pai encontrou no quintal dias antes. E o pior, elas iam até a parte de trás da minha cadeira. E então, voltavam escada abaixo, saindo pela porta da frente. Revimos as imagens das câmeras, e o que vimos nos deixou petrificados. Um homem, vestindo uma capa de chuva enorme, andava pelo jardim, circulando a casa várias vezes. Então, tirou o machado debaixo do casaco, quebrou a fechadura da porta e entrou. Subiu até meu quarto. Ficou parado atrás de mim por quase uma hora inteira, me observando, com o machado na mão. E eu não percebi nada. O choque foi tão grande que, por alguns instantes, ninguém disse uma palavra. O silêncio na sala parecia pesar toneladas. Apenas o som da respiração acelerada da minha mãe quebrava o ar denso ao nosso redor. Meu pai segurava o controle do monitor com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Minhas irmãs estavam paralisadas, os olhos arregalados grudados na tela. Rebobinamos o vídeo várias vezes, mas a imagem era sempre a mesma. O homem parado atrás de mim, me observando. O machado pendia de sua mão direita. A certa altura, ele ergueu o braço levemente, como se estivesse testando o peso da arma. Como se estivesse decidindo. O que o fez mudar de ideia, porque ele simplesmente virou e saiu depois de uma hora. Eu nunca vou saber. Na manhã seguinte, a polícia chegou, pegou as gravações e revistou toda a casa e os arredores. As pegadas desapareciam alguns metros depois do quintal, perto de um beco sem saída.
Ninguém na vizinhança viu ou ouviu nada. Era como se ele tivesse evaporado na noite. Depois disso, minha família mudou completamente. Meus pais reforçaram todas as trancas, instalaram mais câmeras e um sistema de alarme de ponta. Meus estudos foram deixados de lado por um tempo, pois eu não conseguia me concentrar. Meus amigos perceberam que algo estava errado, mas eu não tinha forças para explicar. As noites foram as piores. Eu mal conseguia dormir sem imaginar aquele homem ali, parado atrás de mim, respirando silenciosamente enquanto decidia se ia me matar ou não. Cada som da casa se tornou um alerta. Cada sombra no canto do quarto parecia se mover quando eu piscava. Eu me tornei paranoico, verificando fechaduras e janelas a cada meia hora. Algumas semanas depois, a polícia entrou em contato. Eles compararam as imagens com vários bancos de dados, mas não conseguiram identificar o homem. Nenhuma prisão, nenhuma pista, nada. Ele ainda está por aí. E eu nunca mais me senti seguro dentro da minha própria casa. Quando eu tinha cerca de 25 anos, meu namorado e eu decidimos fazer uma viagem para Saint Augustine, na Flórida. Nós dois adorávamos a atmosfera antiga e toda a história que cercava a cidade mais antiga dos Estados Unidos. Era o lugar perfeito para se desconectar da rotina moderna. Ficamos hospedados em um hotel bem agradável e passamos nossos dias explorando museus e aproveitando todo o charme que a cidade tinha a oferecer. Um dia, durante a nossa estadia, meu namorado disse que ia até a piscina nadar. Eu falei para ele fazer o que quisesse e se divertir, enquanto eu ficaria no quarto trabalhando em um projeto do meu estágio. Nesse momento, me arrependo muito de não ter ido com ele. Depois de um tempo, me senti exausta e decidi tirar um cochilo, já que aquele projeto estava me deixando extremamente irritada. Mandei uma mensagem para o meu namorado avisando que ia dormir, para que ele não viesse me interromper. No fim, acabei dormindo por cerca de 1 hora. De repente, acordei sem entender muito bem o motivo. Foi como se eu tivesse despertado de um sono muito profundo. Ao abrir os olhos, percebi que conseguia ouvir uma respiração estranha no quarto. Era um som suave, mas estava tão próximo que me deixou inquieta. Rapidamente percebi que não era o ar-condicionado, pois havíamos desligado ele na noite anterior. O pânico começou a tomar conta de mim, porque eu realmente não fazia ideia de onde aquele som estava vindo. Para falar a verdade, eu não queria descobrir. Decidi sair do quarto e pedir ajuda à segurança. Do corredor, expliquei a eles que tinha ouvido aquela respiração e não sabia de onde vinha. Quando os seguranças chegaram para inspecionar, meu namorado também voltou. Para minha surpresa, não encontramos ninguém. A segurança do hotel também não achou nada estranho. Meu namorado e eu concluímos que talvez fosse apenas o ar-condicionado, já que tínhamos ouvido outros hóspedes reclamando de problemas no sistema naquela mesma tarde. De algum jeito, tentei me acalmar e voltei a dormir. Algumas horas depois, foi meu namorado quem me acordou. No começo, não entendi o motivo, mas então ouvi de novo aquela respiração. Agora estava mais alta. Dessa vez, tive certeza de que não era coisa da minha cabeça. Então, meu namorado, completamente alarmado, apontou algo que não tínhamos checado antes e que nem tinha passado pela nossa cabeça: a grade de ventilação do quarto. Quando ele se aproximou e iluminou a grade com a lanterna do celular, o que vimos foi aterrorizante. De repente, ele deu um passo para trás e soltou um grito, enquanto eu fiquei paralisada de medo, sem conseguir acreditar no que via. Havia um rosto nos observando lá dentro. Alguém estava lá. Sem pensar duas vezes, corremos para fora e ligamos para a recepção do hotel. O gerente, um sujeito simpático, ficou extremamente alarmado e chamou a polícia imediatamente. Eles chegaram em poucos minutos e começaram a revistar o quarto. Ao inspecionar a ventilação, fizeram uma descoberta assustadora. Dentro do armário, havia um pequeno recorte de porta que levava para dentro das paredes ocultas. Isso significava que alguém podia rastejar e se esconder atrás das paredes sem que ninguém percebesse. No fim, eles prenderam um cara que, para nossa surpresa, era o próprio recepcionista do hotel. Acontece que esse homem estava espionando os hóspedes havia meses, inclusive nós.
O gerente do hotel ficou muito envergonhado e se desculpou inúmeras vezes. Eles até nos ofereceram um reembolso total da estadia, provavelmente para evitar que processássemos o hotel. Mas o pior de tudo foi que a polícia encontrou várias fotos de hóspedes dormindo em suas camas. As imagens estavam na casa do recepcionista. Apesar de não terem encontrado fotos minhas ou do meu namorado, me senti péssima por aquelas pessoas que nem sequer sabiam o que tinha acontecido com elas. A partir daquele dia, meu namorado e eu prometemos que nunca mais ficaríamos em hotéis. Passamos a optar por Airbnb, embora eu soubesse que também não era a opção mais segura. Mas, na minha cabeça, ainda parecia melhor do que ficar em um lugar como aquele. Hoje em dia, sou sempre extremamente cautelosa com câmeras escondidas. Até olho atrás da cortina do chuveiro, só por precaução. A paranoia sempre me prega peças. E, embora nada parecido tenha acontecido comigo desde então, a ideia de que alguém pode estar me observando ainda me assombra constantemente. Lágrimas e sombra. Oi, eu sou o Léo e tenho 23 anos. Trabalho na construção civil. E embora já tenha tido minha cota de experiências estranhas, nada me preparou para o que vivia há 5 semanas. Muitas pessoas não acreditam em fantasmas, mas posso te garantir que já tive encontros com eles e não tenho dúvida alguma de que eles são reais. A minha situação é quase como uma maldição. Consigo me comunicar com seres de outro mundo. Embora alguns considerem isso um dom, para mim é como uma maldição. Hoje, vou contar o que aconteceu e te garanto que não é uma história inventada. Perdi meus pais muito cedo, então me acostumar a viver sem eles foi só mais uma parte da minha vida. Durante a adolescência, fiquei com minha tia e o marido dela, que bebia demais. Foi uma época difícil, mas quando completei 18 anos, me expulsaram de casa e tive que me virar sozinho. Trabalhei no que aparecesse. Eventualmente, consegui um emprego como operário da construção civil. Era uma tarde normal e eu estava exausto depois de um longo dia de trabalho. Fui para casa, me joguei no sofá, liguei a TV e comecei a assistir aos Simpsons. De repente, ouvi um barulho na cozinha que soava como prato se mexendo. Achei que fosse só imaginação, mas logo ouvi passos, o que ativou todos os meus instintos. A princípio, pensei que fosse algum intruso, mas logo percebi que poderia ser o som do filme. Desliguei a TV e fiquei ali, no escuro, ouvindo em silêncio. Quando estava quase indo ligar a TV de novo, ouvi um barulho alto. A janela da cozinha tinha sido fechada. Naquele momento, pensei que talvez fosse um intruso ou algo mais sobrenatural. Eu sabia que precisava estar preparado. Então, de uma forma que talvez tenha parecido um pouco boba, peguei uma cruz com uma ponta afiada que eu guardava escondida como proteção, pensando que fosse apenas um ornamento secreto. Meu coração disparado, fui até a cozinha e abri a porta devagar. A cozinha estava vazia, mas eu ouvi a TV ligar de novo. Corri até a sala. Ao chegar lá, vi que a TV estava de fato ligada. Me aproximei e comecei a ouvir um sussurro vindo de trás de mim. Alguém parecia me chamar pelo nome. Aí, o canal da TV começou a mudar rapidamente até que parou em um canal estranho, mostrando uma sala de estar idêntica à minha. Eu podia me ver ali, na frente da TV, e nas sombras, vi uma figura humana. Ela continuava sussurrando o meu nome, me pedindo para parar. Lentamente, fui virando em direção às sombras e lá estava ela, uma figura translúcida, parecendo minha mãe. Mãe, sussurrei com medo. A figura foi se aproximando lentamente, mas o que vi foi aterrorizante. Ela tinha cicatrizes por todo o corpo e horríveis vermes rastejando sobre ela, se alimentando dela. Não tinha olhos e seu rosto estava destruído, com a carne pendendo e expondo os ossos. Aquela coisa me olhou e começou a sorrir. O sorriso dela se alargou cada vez mais, abrindo uma boca anormalmente larga. Dentro da boca, algo me congelou. Estava cheia de cobras, que se enrolavam e se entrelaçavam. Nesse momento, percebi que não era minha mãe. Era um impostor, um horror disfarçado, tentando me enganar. Depois do encontro com aquela coisa horrível, eu me senti completamente descontrolado. Peguei minha cruz e a cravava no peito daquela aberração,
e o grito dela foi tão diabólico que me deu mais coragem para continuar atacando. Eu bati naquilo de novo e de novo até que finalmente caiu no chão. Quando a forma dela começou a se desintegrar em partículas brilhantes, achei que o pesadelo tinha acabado. Mas, no momento em que senti um arrepio na espinha, soube que estava errado. Antes de eu conseguir virar, senti 2 braços enormes me envolvendo. Tentei me soltar. Com toda a minha força, cravei minha cruz em um dos braços da nova criatura. Ela gritou como se sua alma tivesse sido arrancada. Quando me virei, vi outra entidade. O rosto dela era irreconhecível, parecia derretido, com pedaços de carne pingando, como se tivesse sido colocada em um liquidificador. Estava toda queimada e com as mãos cortadas. Quando tentou falar, tudo o que ouvi foi um fraco pai, que me lembrou da voz do meu pai. Naquele momento, percebi que era outra armadilha. Aquela criatura tentava me enganar, fazendo-me acreditar que era a alma de um dos meus pais, mas eu não caí na mentira. Eu estava alerta e sabia que não podia ser. Com todo o medo e adrenalina correndo nas minhas veias, saltei em cima dela e a golpeei com a cruz. Ela rosnou, pedindo perdão, enquanto eu dava o golpe final. O corpo dela se dissolveu no ar, assim como a anterior. Mas a experiência me deixou completamente abalado. Durante dias, fiquei paranoico. Não conseguia dormir. Temia que houvesse mais delas se escondendo, então decidi me proteger. Comecei a queimar incensos e coloquei uma pilha deles ao redor da minha casa, garantindo que estivessem acesos o tempo todo. No início, tudo parecia bem. Durante 3 dias, não vi nada de estranho, mas depois disso, o jogo recomeçou. Uma tarde, ouvi uma batida na porta. Olhei pelo olho mágico e vi minha vizinha, uma mulher meio maluca e desgrenhada. O cabelo dela estava uma bagunça branca e cinza, e suas roupas estavam rasgadas. De algum jeito, ela cheirava a peixe podre. Quando abri a porta, ela começou a reclamar do cheiro vindo do meu apartamento. Ela olhou para dentro, mas justo quando eu estava prestes a explicar que o cheiro vinha do incenso, ela fez um gesto espasmódico e saiu correndo para trás, como se tivesse visto um fantasma. Não me surpreendi com o comportamento dela. Era normal ela agir de forma estranha. Mas depois disso, uma nova batida na porta me surpreendeu. Dessa vez, eram 2 policiais. Eles começaram a falar sobre uma denúncia feita pela minha vizinha e eu fiquei chocado. Sabia que a mente dela não estava boa, então tentei explicar que era tudo um mal-entendido. Então, os policiais se aproximaram e pude perceber que viram algo que eu não havia percebido. Sem aviso, invadiram minha casa, me derrubaram no chão e me algemaram sem razão alguma. Me levaram para a delegacia, onde começaram a falar sobre acusações absurdas, dizendo que eu tinha matado meus pais e até insinuando que eu tentei dissolver o corpo do meu pai em ácido. Foi nesse momento que eu entendi. Aquelas criaturas não haviam desaparecido. Minha cruz não foi suficiente para destruí-la, se agora elas estavam buscando vingança. As almas dos meus pais voltaram, mas não eram elas. Eram como sombras que podiam mudar de forma e decidiram se disfarçar como meus pais para me destruir. Mas não conseguiram me enganar, então resolveram afetar os outros, fazendo-me parecer um louco. E foi exatamente isso que fizeram. Agora, aqui estou, preso nesse lugar horrível cheio de malucos, e ninguém acredita em mim. Eu estou com medo, mas não dessas pessoas, e sim dos fantasmas que ainda assombram este hospício. São tantas almas perdidas lutando por vingança, e eu não faço ideia de quanto tempo vou ficar aqui. Só quero que acreditem em mim. Eu estava sozinho em casa naquele dia, e meus pais não morreram por minha causa. Matar aqueles fantasmas é o que eu achei que tinha feito, mas todos me olham como se eu fosse louco. Então, aqui estou, pedindo ajuda. Isso se tornou um verdadeiro pesadelo. A cada dia que passa, o medo de que aqueles espíritos voltem só aumenta. Não é só minha mente pregando peças em mim. Há algo sombrio à espreita. Preciso sair daqui antes que essas sombras aproveitem a oportunidade para me pegar novamente. Quase todo mundo gosta de ficar sozinho em casa, né? Às vezes, um pouco de solidão é exatamente o que a gente precisa. Meu nome é Jade. Sinceramente,
Nunca fiquei animada com a ideia de ficar sozinha em casa, ainda mais depois do que aconteceu comigo quando eu tinha apenas 8 anos. Eu tentei me adaptar e ver o lado bom das coisas, mas não importa o quanto eu tente, as noites sempre me levam de volta àquele momento assustador. Deixa eu te contar um pouco mais sobre a minha história. Minha mãe morreu dando à luz o meu irmãozinho, o Joseph. Isso foi nos anos 80, numa época em que não tínhamos a internet para nos manter conectados. Uma noite, a luz acabou bem na hora em que ela estava prestes a ter o bebê. Meu pai tentou levá-la para o hospital, mas as coisas complicaram e minha mãe perdeu muito sangue. Conseguiram salvar o Joseph, mas a minha mãe não teve tanta sorte. Foi devastador para mim e para o meu pai. Depois daquele momento trágico, tudo virou um caos. Perdi os 2 pais de uma vez, minha mãe durante o parto e meu pai. Bem, ele quase não passava mais tempo com a gente. Pouco a pouco, ele foi se tornando um completo estranho. Comecei a faltar à escola. Por algum motivo estranho, me vi cuidando mais do meu irmãozinho, o Joseph, do que do meu próprio pai. Minha avó paterna vinha todos os dias para me ajudar, enquanto meu pai desaparecia por horas. Ele sempre voltava cheirando a álcool e às vezes trazia o perfume de alguma mulher. Sempre que eu podia, perguntava para minha avó sobre as saídas misteriosas do meu pai, mas ela sempre fazia de conta que não sabia de nada. A verdade é que ela estava tentando me proteger do que estava realmente acontecendo. Para onde o papai está indo? Eu perguntava. Ela dizia: ele vai visitar o túmulo da sua mãe. Ele sente muita saudade dela. E eu pensava: por que ele não me leva? Eu também sinto falta dela. Então, eu estava em um mar de sentimentos, tentando entender que minha mãe não estava mais conosco. E no dia do enterro, meu pai parecia um estranho. Ele nem me olhava, nem abraçava o Joseph. Era como se ele não existisse. Era tudo uma bagunça de emoções negativas para mim. Com o tempo, eu entendi que meu pai estava com raiva, ressentido, talvez porque se sentisse culpado por ter trazido o Joseph ao mundo, e ele agora cresceria sem mãe. Seu pai está de luto. Ele quer que você entenda o que aconteceu antes de te levar para visitá-la, dizia minha avó. Mas, na verdade, eu nunca entendi o que ela queria dizer com isso. Um dia, meu pai demorou mais do que o normal para voltar. Fui acordada pelo som do telefone, por volta das 3 da manhã, e minha avó foi a primeira a atender. Ela pegou o telefone da casa rapidamente, então eu me esgueirei pelo corredor tentando ouvir. Quando ela desligou, me viu e forçou um sorriso. Seu pai precisa ser pego. O Joseph está dormindo profundamente. Você pode ser a mocinha por uns minutos, ela disse. Por que ele precisa de você? Eu perguntei, um pouco preocupada. Hein, você é adulta, não é? Eu a lembrei. Ela deu uma risada nervosa e explicou que os adultos às vezes cometem erros. Eu só preciso garantir que ele chegue em casa com segurança, ela disse, tentando me tranquilizar. Apesar de sentir um pouco de ansiedade com a ideia de ficar sozinha, a ideia de fazer o que uma mocinha faria me deu um poder. Então, apesar das dúvidas, aceitei. Minha avó confiava em mim para cuidar do meu irmãozinho enquanto ela ia buscar meu pai. Isso era algo que eu tinha que honrar. Logo, minha avó saiu e fechou a porta atrás dela. Sentindo um pouco de receio e medo no escuro, decidi me distrair colocando um filme na sala. Mas, à medida que os minutos passavam, uma sensação de desconforto começou a me tomar. Percebi que a escuridão poderia esconder segredos. As cores vibrantes dos desenhos animados me mantinham ocupada enquanto eu estava sozinha em casa, tentando não pensar no que estava acontecendo com o meu pai e quão estranho era estar acordada a essa hora com o meu irmão dormindo no final do corredor. Tudo parecia silencioso até que eu ouvi um barulho vindo do quarto do Joseph. No começo, pensei que minha avó já tivesse chegado com meu pai, mas aquele barulho parecia muito familiar. Cuidadosamente, fui até o quarto do Joseph e o som do zumbido ficou mais alto. De repente, senti um calafrio e o medo tomou conta de mim. Uma sensação estranha tomou meu estômago, como se algo escuro estivesse se aproximando. Quando cheguei à porta, percebi que o zumbido era como a melodia que minha mãe costumava cantar para me fazer dormir quando eu era pequena.
Meu coração começou a bater mais rápido, então entrei devagar, mas o que vi fez meu sangue gelar. Havia uma mulher vestida com um roupão de noite cheio de manchas vermelhas, inclinada sobre o berço do meu irmão Joseph, cantando para ele baixinho. Me aproximei um pouco mais. Com a voz trêmula, chamei: "Mãe?" Ela virou lentamente para mim. Nunca tinha visto uma sombra tão pálida. Seus olhos estavam fundos numa face que, embora tivesse sua forma, não parecia com a dela. "Jade, sou sua mãe. Estava morrendo de saudade de você. Vem aqui," ela murmurou, enquanto um sorriso perturbador surgia em seus lábios. Um calafrio percorreu todo o meu corpo. Embora ela se parecesse com minha mãe e sua voz fosse a dela, havia algo nela que era horrível. Minha mãe sempre foi carinhosa e confortante, mas aquilo na minha frente me encheu de uma sensação terrível. Ela se aproximou de mim, estendeu a mão e disse: "Tome minha mão, Jade. Você pode ficar comigo para sempre." Eu recuei imediatamente, dominada pelo medo. Não sei se agi por instinto ou se estava realmente aterrorizada, mas não respondi. Apenas continuei me afastando. A voz dela ficou mais fria, e ela disse: "Jade, vem aqui repetidamente." Foi então que eu dei meia volta, pronta para correr, mas esbarrei na minha avó, que estava logo atrás de mim. Ela levantou um rosário e começou a murmurar uma oração para afastar aquele espectro maligno. Tudo aconteceu em um piscar de olhos. De repente, a figura desapareceu, mas eu explodi em lágrimas nos braços da minha avó. Era um espírito demoníaco. Ela explicou: "Eu já tinha ouvido sobre isso na casa antes. Desde que sua mãe faleceu, seu pai começou a se envolver com coisas de bruxaria, tentando contactá-la. Isso abriu a porta para um demônio. A casa foi abençoada depois daquele incidente e nunca mais vimos aquele espectro maligno. Mesmo assim, o zumbido me assombra toda vez que fico sozinha em casa à noite. Não sei o que é pior, perder minha mãe ou aquela coisa que se disfarçou dela para zombar de mim. Embora meu pai tenha tentado se aproximar de mim para melhorar nosso relacionamento, ainda é um pouco tenso. Por outro lado, meu irmão Joseph e meu pai ficaram mais próximos. Às vezes isso me dói, mas eu acho que aquele demônio grudou no meu pai, já que ele nunca conseguiu superar a morte da minha mãe." Essa história aconteceu comigo há alguns anos, quando ainda morava na casa dos meus pais, na Califórnia. Recentemente, herdei a casa e pensei que seria legal se meu primo se mudasse para lá para morar comigo e com meu marido enquanto ele estava na universidade. Na época, os três trabalhávamos em uma loja de Lego. Eu só tinha o turno da manhã, enquanto meu primo e meu marido trabalhavam à noite, então eu ficava muitas vezes em casa sozinha. Uma tarde, enquanto estava no quintal colocando as coisas no carro, notei uma van marrom, sem janelas, estacionada do outro lado da rua. Enquanto eu carregava as coisas no porta-malas, o cara na van começou a fazer uns barulhos estranhos. Não sabia se queria olhar para o rosto dele, mas no final acabei olhando e só vi o boné preto do time dos Giants. Acho que ele era só mais um cara estranho, então decidi ignorá-lo. 2 horas depois, quando saí para ir à casa de uma amiga, a van ainda estava lá. Entrei no carro. Sem pensar, dirigi até a casa dela. Enquanto dirigia, olhei no retrovisor e vi que o cara estava me seguindo. Fui fazendo algumas curvas, mas ele continuava me seguindo. Tentei chegar na casa do meu sogro. Ao estacionar, pensei que se o cara tentasse algo, eu poderia correr até a casa dele. Quando parei em frente à casa do meu sogro, o caminhão passou devagar. Olhei e vi que o homem fez um gesto como se estivesse apontando uma arma para mim e gritou bang no topo dos pulmões. Depois disso, ele foi embora. Sempre tive um pouco de medo de ficar sozinha em casa, e essa experiência não ajudou em nada. A casa era estranha, especialmente à noite. Normalmente ficava na cozinha, que era mais iluminada. Uma noite, enquanto assistia a algo no computador, ouvi um estrondo na porta. A princípio, fiquei assustada, mas depois olhei no relógio e vi que eram umas 23 horas. Sabia que meu primo estava voltando do trabalho, então decidi abrir a porta, mas não havia ninguém lá. Chamei o nome dele, mas ninguém respondeu. Nesse momento,
Pensei em ligar para ele no celular. Oi, estou indo para casa. Ele respondeu. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ouvi batidas fortes na porta da garagem e o trinco começou a tremer. Meu coração disparou e eu tranquei a porta da frente, correndo para o meu quarto. Não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Naquela mesma noite, não consegui parar de olhar pela janela, esperando ver algo estranho ou ouvir algum barulho. Meu primo tentou me acalmar, dizendo que ele estava lá e que eu não precisava me preocupar. Quando o sol nasceu, ele me levou para conversar com a polícia. Enquanto eu tentava explicar o que havia acontecido, percebi os policiais se movendo pela casa. Um deles parou e abriu a porta da garagem, que sempre mantínhamos fechada. Quando olhei, vi que ela estava aberta. Os policiais sacaram as armas e entraram, mas não encontraram nada. Eles disseram que era só um grupo de crianças brincando e que, se eu me sentisse assustada, deveria ligar imediatamente. Uma semana depois, enquanto estava na sala de estar com meu primo e meu marido, olhei pela janela e vi o cara do boné de beisebol parado na calçada, olhando para a nossa casa. Assim que ele percebeu que eu o estava observando, ele me deu um sorriso horrível. Gritei para o meu marido sair, mas quando ele se virou, o cara tinha sumido. Meu coração disparou e a ansiedade tomou conta de mim. Passaram-se 3 dias. Embora eu estivesse nervosa, continuei ignorando o que tinha visto. Eu estava assando biscoitos na cozinha quando de repente ouvi uma batida na porta de vidro deslizante. Meu corpo congelou instantaneamente. As luzes do quintal estavam apagadas e eu não conseguia ver se havia alguém lá fora. Tudo ficou em silêncio por um momento até que alguém bateu de novo. Eu não sabia o que fazer. A ansiedade tomou conta de mim e uma série de perguntas passou pela minha cabeça. Era ele de novo? Ou seria só o vento? Engoli em seco e fui me aproximando da porta, tentando reunir coragem. Ouvi passos rápidos da porta até as janelas da sala de estar, batendo ali também, e finalmente voltando para a porta de vidro deslizante. Foi um daqueles momentos gelados quando o instinto grita para você que algo não está certo. Em um surto de bom senso, peguei minhas chaves, corri para o carro, tranquei-me e disquei 911. Logo depois, vendemos a casa. Ainda tenho dificuldades de ficar sozinha, mesmo agora que moro em outro estado.